consumidores. O diretor-geral da ANEEL, Nelson Hubner, afirmou não ter conhecimento das irregularidades cometidas pela concessionária no estado do Amazonas e afirmou ainda que a ANEEL não foi comunicada em momento algum pela Amazonas Energia, que vai sim sofrer punições. Primeiro, isso aí está me parecendo bem claro que essa questão dela não ter comunicado. Acho que ninguém recebeu comunicação aí, ele faz isso tudo por médio, então isso já é uma falta, né? Isso já tem a penalidade. Analisando as contas de consumidores que foram levadas pela vereadora Mirti Salles, o diretor da ANEEL identificou mais irregularidades, desta vez quanto ao desconto proporcional por interrupção de serviços, DIC, que não está sendo praticado no estado do Amazonas. Essa modalidade desencadeia em um desconto proporcional a cada queda de energia que o consumidor sofra em sua residência. Graças à audiência solicitada pela vereadora Mirti Salles à ANEEL, a empresa Amazonas Energia sofrerá a fiscalização da Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós vamos fazer a fiscalização, vamos levantar todas as situações que não estão conformes, assim, uma não conformidade, as situações que não estão corretas e a empresa tem que corrigir. Diante da situação exposta pela vereadora Mirti Salles, Nelson Hubner prometeu rigor e agilidade para solucionar os problemas dos consumidores amazonenses causados pela empresa Amazonas Energia. Antes de ir lá, já vamos entrar em contato para já ir corrigindo, porque não pode deixar essa pressão acumular mais ainda e aumentar mais o problema. Nelson Hubner se comprometeu a enviar representante da ANEEL à audiência pública presidida pela vereadora Mirti Salles no dia 2 de março na Câmara Municipal de Manaus e afirmou que na mesma viagem será iniciada a fiscalização na empresa Amazonas Energia. O senhor tem, por exemplo, uma previsão de fiscalização? Vamos tentar ver se é possível fazer já coincidindo com a data da sua audiência pública, que aí já poderia, numa viagem só, já fazer as duas coisas. Após 2 horas de audiência, nós estamos deixando a sede da Agência Nacional de Energia Elétrica, onde a vereadora Mirti Salles, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, fez a denúncia, na verdade, do que estava acontecendo no estado do Amazonas, do que estava sendo feito, de arbitrariedade pela empresa Amazonas Energia. Vereadora, essa audiência foi muito positiva, uma vez que a ANEEL não tinha conhecimento realmente da irregularidade, né? Não, a ANEEL não tinha nenhum conhecimento de que a Amazonas Energia estava fazendo cobrança indevida, não tinha conhecimento de que a Amazonas Energia havia suspendido o serviço de leitura dos medidores de energia elétrica residenciais. Eles imaginavam que eu estava vindo aqui trazer mais uma denúncia de má prestação de serviço, dos apagões, de quedas de energia elétrica. Então, na realidade, foi uma surpresa para a agência reguladora, o que é lamentável, não por parte da ANEEL, mas por parte da Amazonas Energia, porque a resolução 414 da ANEEL diz que a Amazonas Energia tem que comunicar à ANEEL caso haja um problema semelhante a esse e eles têm que pedir autorização da ANEEL para fazer uma cobrança pela média dos consumidores. Então, em momento algum, a Amazonas Energia fez qualquer comunicado desse problema que já dura 4 meses. Então, a Amazonas Energia teve 4 meses para fazer um comunicado à ANEEL. Por esse motivo, então, a ANEEL vai sim fiscalizar a Amazonas Energia. Diante das provas, a vereadora Mirti Salles, ela que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, ela não se acomodou. Ela pegou toda a documentação, um calhamaço de documentos, também reuniu ali a confissão da Amazonas Energia, o documento que eles fizeram à Comissão de Defesa do Consumidor, relatando tudo o que acontecia realmente em virtude desse problema que eles tiveram com a empresa terceirizada. Então, munida de todos esses documentos, ela foi à Agência Nacional de Energia Elétrica e formalizou. Nós vimos ali na reportagem ela protocolando todas as denúncias e em uma audiência que durou em torno de 2 horas, ela conversou com o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, relatou todos os ocorridos aqui na cidade de Manaus e, para nossa surpresa, a ANEEL não tinha conhecimento algum. Em momento algum, a Eletrobras Amazonas Energia realmente levou ao conhecimento da ANEEL o que ocorria na nossa cidade. Nesse momento, eu quero convidar você aí de casa, que passa por esse problema, que teve um aumento nas suas contas de energia entre o mês de outubro e janeiro, que traga essas contas aqui no nosso programa ou lá na Câmara Municipal de Manaus, no gabinete da vereadora Mirti Salles.
porque no próximo dia 9 de março, haverá uma audiência pública onde fiscais da ANEEL e também um representante da direção da ANEEL e ainda o pessoal da ouvidoria vai se fazer presente nessa audiência. É muito importante que você esteja lá com as suas contas para que realmente a empresa Amazonas Energia seja penalizada pelas irregularidades que ela tem cometido contra a população, contra os consumidores amazonenses. E é justamente com essa mensagem que eu encerro o programa dessa segunda-feira, agradecendo a Deus o carinho da sua audiência e pedindo a Deus que continue iluminando os nossos lares e, se Deus quiser, amanhã a gente se encontra aqui novamente. Thank you.